Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 3 das nossas revistas, né, da sala dos adultos. Nossa lição número 3, ela fala a luta contra a carne, a luta da carne contra o espírito. E o nosso texto base está lá em Gálatas, vamos abrir nossas Bíblias lá, depois de Coríntios, Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, de 16 a 26. Essa é a lição número 3 da nossa revista, dos adultos, como eu disse, das classes dos adultos, como eu disse. Tem o tema, a luta da carne contra o espírito. Quem não tiver com a revista aí, lá no grupo da igreja, tem lá o PDF também, para poder acompanhar, tá? Fica mais fácil para alguém. O texto está lá em Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o 26, que diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muito bem. O objetivo dessa lição é que nos levar a decidir lutar contra o pecado, né? Pelo poder do Espírito Santo. Na verdade, essa lição, ela vai falar sobre Espírito Santo. E ela vai falar sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida também. E aqui, nós temos aqui uma lista de coisas que são frutos da carne, que são frutos do Espírito. No direito, às vezes alguma lei traz essas definições. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Ou pode aquilo e aquilo outro. Lá a gente fala que é um rol, né? Quando a gente lista as coisas. E lá no direito a gente fala que existe o rol, que a gente chama de taxativo, e um rol que é meramente exemplificativo. Certo? O que quer dizer isso? Quando a gente fala que uma lista de coisas é um rol taxativo, a gente está dizendo, são só estas coisas, especificamente estas aqui. E o rol exemplificativo é quando você traz uma lista de coisas, mas não é somente aquelas. São exemplos de coisas daquela natureza. E aqui em Gálatas é exatamente dessa forma. Aqui, o autor, quando escreveu aqui, ele trouxe uma lista aqui de coisas que são frutos da carne e uma lista de coisas que são frutos do Espírito. Mas aqui é o que a gente poderia dizer que é um rol, é uma lista meramente exemplificativo. Porque, inclusive, aqui no 21 ele fala assim, coisas semelhantes a estas. Quer dizer o quê? Que não são só essas coisas aqui, não são esses frutos, não são só esses os frutos da carne, são muitos outros, são coisas dessa natureza. E o autor da lição, ele trata muito bem a respeito disso. Ele divide em áreas específicas para a gente poder compreender melhor. Então, antes de entrar na lição, a gente tem que compreender melhor isso aqui em Gálatas, que os frutos do Espírito
não são só esses. E os frutos da carne também não são só esses. É uma lista meramente exemplificativa para a gente poder compreender melhor, certo? E aí o que acontece? O autor da lição ele fala assim na introdução: há um antigo ditado cristão que diz: não sou mais um pecador lutando para ser santo, sou um santo lutando contra o pecado. Primeiro nós temos que compreender qual é a definição de santo. O que é santo? Santo é separado. Quer dizer que nós somos santos no sentido de sermos separados, um povo eleito, escolhido de Deus, né? Então, aqui ele diz: não sou mais um pecador lutando para ser escolhido, eleito por Deus, mas sou um escolhido de Deus lutando contra o pecado. É isso que ele traz aqui. Jesus nos libertou do poder e da escravidão do pecado, mas não da sua presença. Ele fala a respeito do pecado. Ele fala: olha, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, mas nós continuamos aqui no mundo e continuamos convivendo com o pecado, à mercê do pecado. O pecado habita em nós, mas não é mais o nosso Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado, embora o pecado ainda coexista conosco. Não vivemos para pecar, porque em Cristo morremos para Ele, né? Quando Cristo morreu na cruz por nós, o que aconteceu? Ali foram pagos todos os nossos pecados. Os nossos pecados morreram na cruz com Cristo. A exposição da lição fala assim: é possível vencer o pecado. O segredo da vitória sobre o pecado é o Espírito Santo. Como eu disse lá no começo, essa lição vai falar muito a respeito de Espírito Santo. Jay Blanchard diz: o ministério do Espírito Santo é levar o pecador ao Salvador e torná-lo parecido com Ele. Então, nós vimos aqui que qual é o ministério, a função, né, o trabalho do Espírito Santo? É nos levar a nós pecadores ao Salvador, para que nós nos tornemos parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. Mas o que é o Espírito Santo? Até um tempo atrás era difícil a gente explicar o que não é concreto, o que é abstrato. Mas hoje é um pouco mais fácil a gente compreender o que é o Espírito Santo para nós cristãos. É um exemplo, por exemplo, do celular de vocês aí. O que é o celular? Ele é a matéria, ele é físico, a parte física. É igual um computador. É a tela, é o teclado, é o mouse, é a parte física. Esse é o nosso corpo físico. Mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que é abstrato, aquele que não é material, mas é essencial ao funcionamento, à utilidade da coisa. É como se fosse o aplicativo que existe no eletrônico, né? Então o Espírito Santo é algo que não é palpável, não é visto, mas é algo que é essencial para nós como cristãos. E no decorrer da lição nós vamos compreender melhor como funciona esse agir do Espírito Santo na nossa vida, certo? Então, Paulo inicia a segunda parte do capítulo 5 de Gálatas, revelando que o segredo para desfrutarmos da plenitude da liberdade é andarmos no Espírito Santo. Quando ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Lá em Gálatas 5,16. Este verso nos ensina 3 verdades. Primeiro, todo crente recebe a pessoa ou o dom do Espírito Santo no ato da conversão. Quando nós nos convertemos, quando há a conversão, o ato da conversão, nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a lutarmos contra o pecado. Nós vamos ver mais adiante isso aqui na lição, né? E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a compreender as coisas de Deus,
ao ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos as palavras de Deus, através da Bíblia, e compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Né? Nesse momento, o mesmo é inserido ou batizado no corpo de Cristo. Donald Grey Barnhouse diz: ninguém precisa perguntar a um crente se ele foi batizado com o Espírito. O próprio fato de uma pessoa estar no corpo de Cristo demonstra que ela foi batizada com o Espírito, pois não há outra maneira de entrar no corpo. O autor está dizendo aqui que não existe, não há possibilidade de nós participarmos do corpo de Cristo sem ser através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós só fazemos parte do corpo de Cristo se o Espírito Santo do Senhor habitar em nós. É isso que ele diz aqui, no primeiro ponto. No segundo, todo crente continua pecador, pois ele foi livre do poder do pecado, mas não da sua presença. E aí ele traz os textos aqui, Romanos 7, 15, 18, 1 João 1, de 1, 5 até o capítulo 2, versículo 2. O que ele está dizendo aqui com esse ponto 2? Né? O pecado habita em nós interiormente. Olha, o que acontece? Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Mas nós não deixamos de pecar. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravizados pelo pecado. Mas nós ainda continuamos pecadores, né? 3. Somente o Espírito Santo é poderoso para anular ou matar o nosso desejo e a nossa vontade de pecar. Aí entra aquilo que eu falei antes. O que é o Espírito Santo de Deus? É esse software, é esse aplicativo, essa parte imaterial que nós não vemos, mas que é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus em nós. E se nós temos condições de lutar contra o pecado, é por causa do Espírito Santo de Deus em nós. Não há mérito nenhum disso em nós mesmos, porque o Senhor nos escolheu e Ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver aqui no mundo, que apesar de viver no mundo de pecado, ser pecador, mas não viver constantemente em pecado. Não somos mais escravizados pelo pecado por causa do Espírito Santo. E nós vamos compreender um pouquinho melhor isso adiante. Lá na frente, na ilustração da lição, ela traz a respeito dessa questão do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos compreender melhor isso. Aí ele fala assim, Paulo diz, abre aspas, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A palavra, fecha aspas, a palavra jamais indica uma ação completa de anulação ou uma negação enfática. Quer dizer, de modo nenhum. O verbo andar é um imperativo presente e ativo. Trata-se de um hábito contínuo de se comportar ou conduzir a vida, né? Então o que está dizendo aqui? Que nós não permanecemos em pecado. Nós não andamos mais constantemente em pecado, porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. É isso que Paulo diz aqui, né? Quando fala assim, para não andar mais, de modo algum não andar no pecado, é não permanecer, não continuar, não viver em pecado constantemente. É a mesma ideia de se colocar diante do Senhor para ser cheio ou pleno do Espírito Santo. Lewis Sperry Chafer diz, ser cheio do Espírito é ter o Espírito cumprindo em nós tudo o que Deus pretendia que Ele fizesse quando colocou em nós. Então, o Senhor nos deu o Espírito para que nós desenvolvêssemos a nossa santificação, nos enchêssemos cada vez mais do Espírito Santo, né? Para que nós pudéssemos andar cada vez mais na presença do Senhor, para que nós consigamos fazer e desenvolver cada vez mais, no sentido de fazer aquilo que é a vontade do Senhor para nós. É isso que ele diz aqui. O Espírito Santo tem um papel fundamental nisso. E nós
temos também uma responsabilidade. É uma ilusão achar que, não, é tudo papel do Espírito Santo. Bom, o Senhor me escolheu, é função do Espírito Santo, então eu posso ficar tranquilo. Não, não. É nossa responsabilidade, né, cuidar da nossa vida espiritual, né, nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer em nós aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Tranquilo até aqui? Aí o ponto 1 da lição diz assim: a batalha da carne contra o Espírito. A maior batalha que o crente enfrenta não é externa, mas interna. Ela é travada no seu interior de forma invisível, né? E aí ele traz 3 detalhes deste conflito. Ele fala a respeito da realidade do conflito, ele fala as evidências do conflito e depois ele fala sobre a solução desse conflito. Olha, quando eu digo que esse rol de frutos da carne aqui, ele é exemplificativo, eu estou querendo dizer o seguinte: existe bem mais coisas que a nossa carne produz, que o nosso eu humano produz, que desagrada a Deus, que é pecado, do que isso. Então, fato é que, talvez possa existir alguém que veja essa lista de frutos da carne e diga assim: olha, não tenho problema nenhum com nenhum desses pecados. Mas é muito difícil. É muito difícil. Provavelmente nós, em maior ou menor grau, em algum fruto do Espírito, nós temos mais dificuldade. É fato isso, né? Não é dizer assim, qual fruto da carne nós temos mais, eu tenho dificuldade, mas dizer em qual fruto da carne eu tenho mais dificuldade. Porque nós temos problemas com isso, né? E nós vamos chegar lá. Mas primeiro ele fala da realidade do conflito. Este conflito é entre 2 adversários: a carne, né? Os desejos da natureza humana pecaminosa. O que é os desejos da carne? O que é o eu? Os desejos da carne é aquilo que nós fazemos com naturalidade. É só não prestar muita atenção. É só se deixar levar. É só não ficar assim muito vigilante que a gente acaba cometendo algum pecadinho da carne. Não tem jeito. E o Espírito, a nova natureza ou a graça da regeneração. Os frutos do Espírito é tudo aquilo que agrada a Deus. É tudo aquilo que cumpre a vontade de Deus para a nossa vida. E isso é fácil de saber. É aquilo que é o certo, aquilo que é bom para nós, mas é aquilo que nós temos que nos esforçar para fazer. É ou não é? Nós lemos lá em Gálatas, né? Ou seja, a carne é o que somos por nascimento natural. É o homem in natura, né? Que a psicologia chama do id, aquilo que nós somos naturalmente, né? É aquele eu quando eu estou sozinho, quando ninguém está me vendo, né? Aquilo que eu penso, mas que eu não falo para ninguém. Aquilo aquela pessoa que só eu conheço, aquele eu que só eu conheço, que eu não demonstro para ninguém. Ou seja, é aquilo que somos no nascimento natural. E o Espírito que nos tornamos pelo nascimento espiritual. E os frutos do Espírito, né, aquilo que nós nos tornamos pelo nascimento espiritual. Os frutos do Espírito é aquilo que nós fazemos, quem nós nos tornamos depois que nós ganhamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Depois que nós passamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Motivados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muito bem. Aí ele passa aqui para as evidências do conflito. Cada natureza em conflito se evidencia por um tipo de comportamento, o querer ou a vontade da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ora, o que está dizendo aqui em Gálatas? Quem vive nos frutos do Espírito não evidencia a salvação de Deus. Não evidencia o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não evidencia eleição. Tá? A lista tem 15 elementos que podem ser classificados em 4 áreas. Primeira área, a vida sexual. Prostituição, né? Que diz respeito a relações sexuais ilícitas, né? Não de acordo com a vontade de Deus. Impureza. O que é impureza? A impureza diz respeito à adição de elementos promíscuos e impuros no relacionamento do casal. O que quer dizer isso? Impureza. Exemplo, pornografia, né? Costumes que são comuns ao mundo, mas que não são aquilo que Deus quer para o casal, para a vida do casal. Isso é impureza. Lascívia. O que é lascívia? É engraçado que tem umas palavras na Bíblia que a gente lê, passa por elas, às vezes até repete, mas o que é? O que é lascívia? Lascívia diz respeito à provocação sexual. Entendeu? A lascívia é falta de pudor, sensualidade excessiva, né? É mais comum da mulher para os homens, né? O portar-se provocante, né? O comportamento sensualizado, né? Aquela ideia de provocar o sexo oposto, isso é lascívia. E aí tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente tem que ter muito senso crítico no sentido de saber se está provocante, se não está. Eu estou fazendo meu irmão pecar com essa roupa, né? É mais fácil as mulheres fazer os homens pecar do que os homens fazer as mulheres pecar nesse sentido, né? Mas tudo bem, né? Então, não é? Está provocando, vai fazer com que a outra pessoa peque? Isso é a lascívia. E no segundo grupo, com respeito à religião. Primeiro que vem aqui, idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus na nossa vida? O primeiro lugar, a prioridade. E a gente gosta de jogar pedra nos católicos, né, por causa da idolatria, né? Mas não é só isso não é só imagem de escultura não. A idolatria pode ser o time de futebol, a idolatria pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, a idolatria pode ser o cônjuge, a idolatria pode ser um filho, um neto. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar como prioridade na nossa vida é idolatria. Segundo, feitiçarias. Mas tudo bem, eu não mexo com magia negra, nem esse tipo de coisa. Não, feitiçaria aqui é no sentido de esoterismo, horóscopo, superstição, tudo enquadra nisso aqui, né? Tem muita gente supersticiosa, esotérico, né?
tudo que é ligado ao místico, né? E que nega a soberania de Deus, entra aqui na questão de feitiçarias. Terceiro grupo é dos relacionamento humano. E aí nós vimos para a família, sociedade, trabalho e dentro da igreja. Olha só, primeiro, inimizades, né? Ser inimigo. Sou inimigo do fulano. É meu inimigo. Odeio fulano, né? E a gente tem as inimizades. Isso é fruto da carne. Isso não é fruto do Espírito. Porfias. O que é porfia? Hein? Porfia. Será que a gente já cometeu esse pecado de porfia? Sabe o que é porfia, gente? Discussões, brigas. É fruto da carne. Gente que gosta de uma briguinha, né? Gosta de uma discussão, gosta de um problema, gosta de arranhentar um com o outro. É fruto da carne. Isso não é fruto do Espírito. Ciúmes. Não aquele ciúme que valoriza, né? Aquele de... Todo mundo tem um grau de ciúme de alguma maneira. Mas aquele ciúme possessivo, aquele ciúme invejoso, né? O ciúme não é fruto do Espírito, é fruto da carne. Iras. Está sempre irado, sempre bravo, sempre brigando, sempre de cara feia, sempre mal-humorado. Não é fruto do Espírito. Não é característica de um cristão isso. Não resplandece a glória de Deus isso. Discórdias. O que é discórdia? É o contrário de concordar, né? Tá sempre discordando. Sempre do contra. Sempre do contra. Só para ser do contra. Eu tenho um colega de trabalho que é assim, né? Gente, olha, é para exercitar a longanimidade. Sempre não importa. Se você achar falar que respirar é bom, ele morre azul, para provar que não é, sabe? Roxo. Mas ele é sempre do contra. Essa é a discórdia. Está sempre causando discórdia. Sempre causando o contra, né? Não quer dizer que a gente não possa ter opinião contrária. Pode sim. Agora, ser sempre discordante, sempre provocar discórdia entre as pessoas, não provocar, não aglutinar, não, né? Está sempre sendo desagregador. Isso não é fruto do Espírito. Dissensões. O que é dissensão? Divergência, desavença, né? Sempre provocando o conflito. Isso não é fruto do Espírito. Isso é fruto da carne. Facções. Tá certo, né? Crente participar de facção criminosa, né? Tá errado isso, né? Sim, óbvio. Mas não é disso que nós estamos falando, não. Sabe o que é facção? Partido, panelinha. Graças a Deus não existe isso na nossa igreja, né? Mas você faz aquela panelinha, faz aquele grupinho dentro da igreja. Isso não é fruto do Espírito. Isso é fruto da carne. Nós somos um corpo. Nós não podemos formar facções dentro do corpo de Cristo. É impossível. Vamos formar um grupinho só do pé com a mão. O resto do corpo fica de fora. Não funciona, gente. Não existe isso. Isso não é fruto do Espírito. E por fim, invejas, né? A inveja a gente já sabe muito bem o que é. E o quarto grupo, da alimentação. E aí entra bebedices e glutonarias. A bebedice a gente já sabe, né? O uso, ser dado a bebida, o uso inadequado, o uso errado, o uso na maneira que possa provocar escândalo a outra pessoa, ou o uso
da bebida, do álcool, de uma maneira que tire o seu discernimento correto da maneira como você faz. E a bebedice é bem fácil, é bem conhecido. Agora, o crente gosta de se gabar que não bebe, mas comete um outro pecado, que é o da glutonaria. O que é a glutonaria? É aquilo que a avó da gente falava, o guludice, né? É guloso, né? Come para morrer. Então, isso aqui, né? A bebice, a glutonaria também, na alimentação, é o excesso, gente. Quando a gente para analisar aqui, quando nós vamos olhar aqui, é o excesso. O excesso na alimentação é pecado, né? Não que comer bem é pecado, tá, gente? Comer bem não é pecado, não. O pecado quando isso é feito de maneira desregrada, desmedida, tá? Senão depois ninguém me chama para comer na casa dele mais. O querer ou a vontade do Espírito Santo, está lá em Gálatas 22, 23. Algumas lições importantes. Primeira, o fruto do Espírito indica que ele é produzido de forma sobrenatural, que ele se desenvolve de forma contínua e que ele é produzido para ser consumido ou experimentado. 2b, o fruto do Espírito é uma infrutescência, ou seja, um fruto composto, como abacaxi ou a jaca. Ele está dizendo aqui que o fruto do Espírito não é por si só isolado. Quando fala de infrutescência aqui, dá aquela ideia, por exemplo, de cacho, de vários que formam um. Ou, por exemplo, da mexerica, que é vários gomos para formar uma fruta. Porque ele está dizendo aqui que os frutos do Espírito, ele quer dizer com isso aqui, que o fruto do Espírito, ele não é isolado por si só, mas um diz respeito em ligação com o outro. É isso que ele está dizendo aqui. C. O fruto do Espírito é composto de 9 partes: amor, alegria e paz, aspectos da vida cristã relacionados a Deus, a nossa relação vertical. Vamos lá de novo? Amor, alegria e paz, né? É o que todo mundo busca. Aí ele continua, longanimidade. O que é ser longânimo? O que é ser longânimo? É o contrário de ser pavio curto. Ah, eu sou meio pavio curto. Esse não é fruto do Espírito, não. Ah, eu sou meio sem paciência, meio cabeça quente, né? Ah, eu estouro rápido. E, né? Não é fruto do Espírito. Nós temos que ser longânimos. Demorar para perder a paciência, né? Eu sei, meus irmãos, que é difícil, tá? Eu sei que vocês estão pensando aí, mas é muito difícil. Eu sei, é difícil sim. Mas é um fruto do Espírito, né? Quando nós temos o Espírito Santo exercitado na nossa vida, quando nós temos o processo de santificação constante, nós temos maturidade espiritual, conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, vai ficando cada vez mais fácil praticar os frutos do Espírito. Benignidade. O que é ser benigno? É pensar sempre no bem das pessoas. É o contrário de ser maligno, né? E bondade, né? E essas características estão relacionadas ao próximo. Ser longânimo, ser paciente com o próximo, pensar no bem das pessoas e fazer o bem às pessoas. Aí ele continua aqui, fidelidade, ser fiel às pessoas, né? Mansidão. Às vezes é difícil, né? Ser manso. A gente às vezes quer se impor, ou às vezes a gente tem medo que as pessoas pensem que a gente é bobo, é facilmente dominável. Então às vezes é um pouquinho bravo, né? Mas a mansidão é um fruto do Espírito. E o domínio próprio, relacionados à própria pessoa. O que é o domínio próprio? A pessoa que tem controle de si. Agora eu vejo, já perdi a paciência, mas não pode. Não pode. O que Gálatas fala para nós, a carta de Gálatas fala para nós é que nós temos que ter domínio próprio, ser senhor das nossas ações e das nossas palavras. Herbert, é difícil. Eu sei, eu também acho difícil.
mas nós temos que primar para exercitar isso. E como é que nós vamos ter domínio próprio? A minha natureza não é assim. Eu sei, mas não pode ser assim. E como é que nós vamos ser? Nós temos que exercitar o nosso espírito. Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Observamos que o resultado desse conflito é que cada adversário quer impor a sua vontade. Gálatas 5,17 fala a respeito disso que nós lemos. Gerando um desespero no coração do crente. Está lá em Romanos 7:18-24. A solução para o conflito não é humana, mas é divina. O poder do Espírito Santo na nossa vida. Né? Então, a solução para o conflito. Como é que nós vamos fazer para nós nos enchermos do Espírito Santo e nós conseguirmos praticar os frutos do Espírito e não os frutos da carne? 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida. Como se faz isso? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: vá até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram para o rio, um tanto quanto duvidosos, incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então 2 disseram: o nosso pastor está louco, isso é inútil. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui feito bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também era para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele, no Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Paulo nos apresenta a solução para vencer essa batalha. A. Ser guiados pelo Espírito Santo, como fala lá em Gálatas 5,18. Viver sob a lei ou tentar vencer o conflito espiritual através da obediência de mandamentos. Significa derrota, escravidão, frustração e culpa. O que ele está dizendo aqui é que querer cumprir regra é uma das melhores maneiras de se falhar com respeito aos frutos do Espírito. Não é só cumprir regra, não adianta. Nós temos que ter um princípio encravado no nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí você volta lá nos frutos do Espírito, dá tudo certinho. Né? Nós temos que ser conhecedores da palavra de Deus e da vontade de Deus. B. Crucificar a carne ou a velha natureza. Trata-se do ato contínuo e diário do crente de tomar a cruz, ou fazer morrer a sua velha natureza. Vamos lá em Colossenses 3,5 fala: o crente deve ser impiedoso com os seus velhos hábitos e com a sua velha natureza. Eu não sei nem se com velhos hábitos e com a velha natureza também, mas nós devemos ser impiedosos com a nossa natureza humana. Saber qual fruto da carne nós temos mais dificuldade, conhecer a nós mesmos, né? E cuidar, zelar, para que nós nos enchamos do Espírito Santo e para que nós não venhamos a cometer esses pecados da carne. E C, andar no Espírito, como fala lá em Gálatas 5,25. Se a origem da nossa vida é o Espírito, devemos permitir que o Espírito conduza os nossos passos. Andar no Espírito é uma decisão ativa e proposital.
Então, andar no Espírito Santo é uma ação, uma decisão nossa, né? Fazer aquilo que é a vontade do Senhor, procurar nos encher do Espírito Santo, nós devemos buscar sempre isso. Se a origem da nossa vida é o Espírito, devemos permitir que o Espírito conduza os nossos passos. E aí, então, deixar que o Espírito Santo do Senhor nos guie, né? Precisamos tomar a atitude de andar com Deus. Recapitulando, nós temos a responsabilidade de buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, nos encher do Espírito Santo e deixar que, aí sim, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida para que nós venhamos a produzir os frutos do Espírito. É isso que ele fala aqui. Na conclusão da lição, ela diz o seguinte: um novo convertido desabafa. Ele chega para o missionário e fala: missionário, desde que entreguei minha vida a Jesus, uma luta está sendo travada dentro de mim. Uma luta entre o bem e o mal. O bem sempre me convidando a fazer coisas boas e o mal sempre me levando a fazer coisas ruins. É como se fossem dois cachorros brigando o tempo todo. Um cachorro bom e um cachorro ruim. E qual dos dois cachorros está vencendo a luta? Perguntou o missionário. E ele respondeu: o cachorro que eu alimento. Nós temos alimentado a carne ou o espírito? O título da lição é a luta da carne contra o espírito. E não é só uma luta, é uma guerra que nós travamos da carne contra o espírito. E numa guerra, nós estamos tendo guerra lá na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, né? Se eu for mandado para a guerra hoje, não vai sobreviver muito tempo, não. Por quê? Ninguém está preparado. As pessoas não estão preparadas para a guerra. Um soldado, para ele ir para a guerra, ele tem que estar preparado, treinado, pronto. E essa guerra contra a carne, nós temos que estar preparados, prontos, treinados. Porque é uma guerra contra a carne. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E nós temos que estar treinados para lutar contra a carne, para nós podermos vencer através do espírito. E como é que nós vamos estar preparados para lutar essa guerra contra a carne? Para nos encher do Espírito Santo de Deus? Nós temos que saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter intimidade com Deus. Como é que nós temos intimidade com alguém? Conversando. E como que a gente conversa com Deus? Conversar é falar e ouvir. Como que nós ouvimos do Senhor? Através da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Como que nós falamos com Deus? Através da oração. Então nós só vamos estar preparados para lutar essa guerra se nós estivermos preparados, nós tivermos intimidade com Deus. Se nós estivermos conversando com Deus constantemente e diariamente. E nós conversamos com Deus lendo a nossa Bíblia e orando, falando com Deus. Essa é a maneira com que nós vamos nos encher do Espírito. Essa é a maneira como nós vamos ter intimidade com Deus. Essa é a maneira como nós vamos estar preparados. E essa é a maneira como nós podemos vencer essa batalha da carne contra o Espírito. Ok? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, complementar? Bom,